Vamos abordar hoje uma notícia em que eu recebi essa notícia e não acreditei na notícia. E eu fui a fundo. Eu procurei saber, naveguei na internet e descobri uma coisa, irmãos, em que hoje nós vemos cada coisa que está acontecendo referente a essa pandemia, né? Porque a pandemia em si, o que está acontecendo com a população, com a nossa querida Irmandade e com a população em geral, está sendo ruim demais. São muitos pais de família estando em casa, não podendo sair para trabalhar, e os que podem sair para trabalhar têm que enfrentar ônibus lotado, têm que enfrentar lugares aglomerados. E pessoas que estão em casa que ainda vão receber esse auxílio, que segundo disseram agora, a segunda parcela está para vir aí. São os lugares cheios, bancos lotados, né? Até estão pedindo para muitos, se tiverem, recebem o salário, os que estão trabalhando pelo banco, que deixem suas contas em débito automático, porque aí diminuiria mais as pessoas indo ao banco e só ficariam aquelas que realmente precisam enfrentar fila de banco, fila de lotérica, né? Que nesse dia eu fui num banco Bradesco, quando eu olhei na rua, chapado de gente na rua, tudo de máscara, um perto do outro, não obedecia a distância de 1 metro. Passei em frente à Caixa Econômica Federal, dava a volta no prédio. São pessoas que vão ali, às vezes, irmão, até sem o que comer em casa, atrás de algum auxílio para ver se tem direito, pega fila, quando chega ali na hora não tem nem dinheiro na conta, chega em casa mais triste do que saiu. É a situação que estamos passando hoje. Agora, o que me traz fazer esse vídeo, irmãos, é uma reportagem que me enviaram sobre, isso não é da minha época e eu creio que não é da sua também. Porque quando era da época de alguém, essa pessoa, esse alguém, ou está com 80, 90 anos, 100 anos, ou então já não está mais aqui no mundo. Foi na época de 1918. Vocês tem as notícias, as histórias, vocês devem lembrar das histórias. Vamos falar das histórias. Que é sobre, me enviaram aqui, um site, e eu fui navegando e encontrei nesse site, a gripe espanhola. Vocês já ouviram falar, né? A pandemia das pandemias que atingiu, vou dizer aqui, um município, uma cidade, né? E por que não um estado? Que é o Paraná e Curitiba. Essa é uma matéria em que me enviaram. E eu achei muito interessante o que aconteceu nessa pandemia. Das pandemias que foi a gripe espanhola. Que até essa gripe espanhola, irmão, ela surgiu. A gripe espanhola, eu vou ler aqui para vocês verem quando ela surgiu. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia de vírus influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Isso quer dizer, foram 2 anos de pandemia. Infectou, irmão, 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-se uma das epidemias mais mortais da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de 2 pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2019, né, que foi quando surgiu H1N1, que também matou, mas não foi tantas pessoas, né? Aqui diz também que para manter o ânimo, os assessores da Primeira Guerra Mundial minimizaram os primeiros relatos de doenças e sua mortalidade na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Os artigos eram livres
de relatar os efeitos da pandemia na Espanha, que se manteve neutra como graves enfermidades que acometeu o rei Afonso. Irmãos, o que chama atenção aqui, esse outro site, é que em setembro de 1918, a gripe espanhola estava apenas começando na capital paranaense. Nós estamos falando Paraná. Trazida no rastro fúnebre do Rio de Janeiro, considerado o epicentro da moléstia no Brasil. Quer dizer, começou ali, estava concentrado no Rio de Janeiro, né? Lá chegou-se a registrar 1.000 mortos num só dia e os cadáveres se amontoavam em frente às casas. Notícia de outro jornal curitibano, Diário da Tarde, de 19 de outubro daquele ano, com a manchete A Gripe Espanhola. Por toda parte detalhou a situação que se alastrava naquele momento por todo o Brasil, especialmente na capital carioca. A moléstia se manifestou com uma intensidade nunca verificada em outras epidemias. 500.000 pessoas no Rio sentem o mesmo mal. O comércio fechou, naquela época o comércio fechou, paralisou o seu trânsito, a mesma coisa que aconteceu agora. Relatou ainda casos iniciais em Curitiba. Em Curitiba, a influência espanhola, citando pessoas recém-vindas do Rio de Janeiro que enfermaram e guardam o leito. As informações, irmão, que veio aqui também, foi como chegou essa doença para o Brasil naquela época. Olha só como chegou. Olha, diz que a pandemia se espalhou no país por causa de um navio inglês chamado Demerara, vindo de Portugal, que parou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro em setembro, com marinheiros que desembarcaram doentes. O nome de batismo não relata a verdadeira origem da doença. A informação mais divulgada hoje é de que surgiu em campos de treinamento militar no Kansas, Estados Unidos. O mundo enfrentava naquela época, irmãos, a Primeira Guerra Mundial. E a Espanha, por não estar entre os combatentes, foi o único país em noticiar inicialmente os casos, embora já estivessem espalhados por vários países. Enquanto os jornais das nações em guerra foram proibidos de dissipar notícia da doença para não causar pânico nas tropas que estavam em guerras, e não poderia pôr pânico nas tropas, né? Olha só, naquela época, o que acontece hoje? Ele já proibia, quer ver? Não frequente locais onde haja aglomeração de pessoas. Mantenha o mais escrupuloso asseio pessoal. Lavem a boca, gargantas e fossas nasais com um desinfetante diversas vezes ao dia, e principalmente antes das refeições, que nunca devem fazê-las no ambiente infectado. Lave frequentemente as mãos, sobretudo antes de usar qualquer alimento, aconselhou o Dr. Trajano Reis, da Diretoria Geral do Serviço Sanitário, no jornal A República, de 21 de outubro. Seus comunicados nos jornais eram quase que diários e ele ficou famoso pelo trabalho de combate à prevenção na capital. Isso ele já explicava naquela época o que tinha que fazer. Você pode ver que tem certas palavras aqui que realmente essa matéria foi tirada daqueles tempos, né? Que hoje vocês ouvindo falando esse tipo de coisa, falam, poxa, fossas nasais, né? Naquela época não usava fossas. Você ia falar qualquer coisa sobre a garganta, era sobre o nariz, era fossas nasais. Tem até também as letras aqui que eles usam muito o pH. E naquela época também, irmãos, veja bem, não tinha remédios assim para acabar. Mas cada empresa que vendia os seus produtos dizia que seus produtos eram milagrosos. É isso mesmo, quer ver? Remédios milagrosos. Não há remédio específico, todos são bons e nenhum presta. Sobretudo, nos casos leves, quer dizer que a gripe é como um tufão, passa logo, quando não mata. O que tem que ser verificado nas epidemias brasileiras, em geral benignas, escreveu o Dr. Espíndola de um artigo publicado no jornal A
República de 18 de outubro de 1918. Não haveria remédio específico na época, logo apareceram no comércio fórmulas milagrosas, apresentando soluções. Olha só, naquela época, muitos se aproveitavam, né, dessa pandemia, do sofrimento de alguns que perdiam seus entes queridos, né, e aproveitava nessa parte e colocaria seus produtos como sendo para ajudar na pandemia. Olha só o absurdo, irmãos. Quer ver? Falam milagrosas. Cuidado com a espanhola. Eles faziam o comunicado das empresas. Use o poderoso antiputrido. Bálsamo Santa Helena. Desinfectante analgésico. O inimigo do mau cheiro. Influenza espanhola, é indispensável lavar-se seguidamente as fossas nasais com espuma, sabonete, creol. Na época, tinha oxigênio solidificado. Era um oxigênio solidificado. Se chamava Oliforme. O melhor medicamento profitalítico e curativo contra todas as moléstias infecciosas adquiríveis por vias bocal, tais como influenza espanhola, gripe, coqueluche, peste pulmonar e cholera, que fala cólera, né? Experimente exclusivo no Paraná. Isso era os legendários aí, os comerciais das empresas que estavam vendendo seus produtos, aproveitando a oportunidade para falar que seus produtos eram bons para isso, né? Parece brincadeira, mas houve também uma fábrica de bolacha. Isso mesmo, uma fábrica de bolachas. Essa fábrica de bolachas, o que ela falava? Você comprava as bolachas e comia, e essas bolachas serviam para isso, quer ver? Parece brincadeira, mas houve também uma fábrica de bolachas prometendo cura. Para evitar eficazmente as fatais recaídas de gripe, recomenda-se aos convalescentes as afamadas bolachas Lucinda. Tô colocando aí que na época você comprava a bolacha em lata. Olha o tamanho da lata. Você ia comprar as bolachas, comprava em lata. Você chegava no mercado e comprava uma latona de bolacha, era bolacha para o mês inteiro. Aí diziam que era bolachas Lucinda. Propaganda publicada no Jornal Diário da Tarde de 20 de novembro de 1918. Depois de dezembro, as notícias e propagandas nos jornais curitibanos a respeito passaram a ser cada vez mais escassas, dando a entender que em Curitiba teria voltado a normal. Conta-se que na cidade foi 384 o número de vítimas fatais da gripe espanhola, confirmou o Dr. Espíndola. Foi mesmo como um tufão. Nós dizemos que é como um maremoto, né, irmãos? E hoje não é diferente, né, irmão? Porque eu fui comprar, assim que começou essa pandemia, eu fui no mercado, no Atacadão, e cheguei lá, era uma briga para pegar 1 litro de álcool gel. Pessoas pegando o carrinho do outro, e vocês podem ver vídeo aí na internet de pessoas saindo na porrada por causa de um vidro de álcool. Passaram aí, filmaram o pessoal brigando por um vidro de álcool. E agora, um vidro de álcool que você comprava por 20, 30 reais, você chega lá no mercado, esse dia tava 5, 6 reais. O mesmo litro de álcool. Acabou. As empresas, muitos aproveitam desta situação para pôr pânico na humanidade. E essa é uma matéria, irmãos, que eu recebi sobre a gripe espanhola. Fora isso tudo aqui que eu disse que são remédios milagrosos que as empresas apresentavam como um comercial, dizendo que o desinfetante Oxform, que era oxigênio solidificado na época, que seria o melhor medicamento profilativo e curativo contra todas as moléstias infecciosas por via bocal, né? Dizia eles que a boca ficava com gripe, e haveria um mau cheiro na boca, e o outro já falava do desinfetante também, que seria bom para tirar o mau cheiro do local, e veio a fábrica de bolachas na época
que é a fábrica de bolachas Lucinda, dizendo que a bolacha era benéfica e ajudava a pessoa mais convalescente. Aqui fala convalescente pela época do jornal aqui, amor. Tem, ó, oxigênio com Y, né? Infecciosas, 2C. Aqui tem umas palavras que é daquela época mesmo, de 1918. Bocal com 2C. Tais como influência espanhola. O que eu tô pegando é de um site mesmo daquela época, irmãos. Que diz essa curiosidade que muitos não sabiam que antigamente tinha, né? Sobre isso tudo aqui. Aí, como eu já disse, foi das bolachas Lucinda, propaganda no jornal, que eles propagandaram dia 20 de novembro de 2018, dizendo que era para comprar as bolachas, que era bom para a gripe espanhola, né? E tudo quando, segundo diz relato aqui desse site, quando acabou esses comerciais, que estava indo já embora, já não valia mais eles apostar em colocar seus produtos na praça, se aproveitando de carona em alguma doença que estava sendo ruim para todos. Digo para todos mesmo, né, irmãos? E ainda vinha de uma segunda guerra que estava acontecendo no período. E agora a gente vê também aí até algumas igrejas, por que não falar, né? Muitos batem no peito e falam que a congregação é uma heresia só. Então vamos ver essas igrejas aí, irmãos, onde cobram R$1.000 por um grão de feijão milagroso e ainda fala que esse feijão, o que acontece? Esse feijão, ele acaba com a Covid. A pandemia, então precisa de muitos feijões, né? A R$1.000 a semente, hein? Um grão de feijão, R$1.000, que diz que cura contra o Covid. Segundo diz que já houve cura. Mas essas curas que houve, irmãos, é porque a pessoa tem muita fé, que a fé remove montanha. E que Deus ainda não chegou a hora da pessoa de Deus levar ela da face da terra. E vamos pegar carona junto, na fé dos outros, na fé dessas pessoas, para anunciar os nossos produtos. Isso é pura heresias. E está em outros artigos mais do que heresias, né? Heresias é o que a gente só fala que há sem crime, né? Há outros artigos mais que aí, isso daí seria para as autoridades competentes resolver isso, né, irmãos? R$1.000 o caroço de feijão em uma pandemia que está todo mundo aí querendo sem trabalho, recebendo seu auxílio para sustentar a família, e muitos vêm com esse assunto, né? E é que esse assunto só procura os fazendeiros, só procura, como diz aqui, ó, só procura os fazendeiros. Foi infeliz essa postagem, porque ó, está convocando, olha só, está convocando. Esta semente menorzinha que você vai plantar é de R$100. E a maior, que é a semente grande, né, um feijãozão, graudão, não tem limite. Quer dizer, não tem limite. É até 1.000, mas não tem limite. Você pode dar 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Não tem limites, né? Logicamente não vai pôr limite. Quanto mais você planta, mais você colhe. Estamos convocando os empresários, comerciantes, fazendeiros, empreendedores para plantar uma semente generosa, uma semente grande na obra de Deus, segundo esse líder evangélico falou. Então quer dizer que essa semente é para os empresários, comerciantes, fazendeiros, empreendedores de plantar uma semente generosa, uma semente grande na obra de Deus. Quer dizer que os que recebem auxílio do governo não vai se salvar do Covid? Não pode se salvar? Então essa semente só é para... Quanto mais se planta, mais se colhe. Olha só a heresia nessa parte. E muitos acompanham. Muitos acham
que a heresia está em outras igrejas, em outras religiões. Este vídeo, esta campanha que foi feita, esse líder foi muito infeliz no que ele fez em plena pandemia. Por isso que eu elaborei esse vídeo, irmãos, pegando essa matéria de Curitiba, na época de 1918 que me enviaram. Eu não sabia, você sabia disso? Que naquela época da gripe espanhola, haviam também os aproveitadores que colocavam seus anúncios para ganhar com essa fatalidade que aconteceu. Agora está acontecendo no mundo todo. Naquela época começou no mundo todo, mas foi em alguns estados, por enquanto, foi anunciado, como diz, gripe espanhola, porque na Espanha eles anunciaram porque eles não entraram na guerra. Mas outros países foram proibidos de dar esta notícia pelo motivo da guerra ainda está em vigência. Isso quer dizer, irmãos, é aproveitamento. Muitos se aproveitam. A gente vê por aí, irmãos, eu vou falar sem medo. Essas máscaras, que dizem, segundo um especialista médico, que eu ouvi ele dizer em um vídeo, que muitos não era para comprar as máscaras cirúrgicas, essas máscaras que os médicos usam. Por quê? Iriam faltar para eles caso tivesse bastante gente infectada e tivesse que ir para o hospital. Que era para usar de pano que servia. Quando aconteceu isso, muitas pessoas ficaram sem renda, né? E o que fizeram? Começaram a fazer para vender. Eu vi muitos vídeos, muitas pessoas que tinham condições faziam e davam de graça. Muitas precisavam fazer para ganhar o seu pão de cada dia. Até aí, tudo bem. Mas teve aquelas que se aproveitaram e, usando o português claro, meteu a faca vendendo máscara a R$15. Uma máscara de pano que você põe, pendura na orelha, a R$15. Que no mínimo poderia ter vendido a 3, a 4, o mais caro a R$5. Que é a energia para fazer a máscara, o pano comprado e o tempo da pessoa, né? Não digo que era para fazer para dar de graça para todo mundo. Que muitos ficaram sem emprego, ficaram sem vender suas coisas e tiveram que também ganhar o seu dinheirinho de cada dia, né? O seu pão de cada dia, senão não vai dar para sustentar a casa. Muitos precisam, mas muitos também aproveitaram esta parte, irmãos. Pode ver, irmãos, que você vê aí, virou moda. A pandemia matando, muita gente morrendo, e você vendo os tipos de máscara. Uma pintadinha do Homem-Aranha, outra pintadinha do Pato Donald, o outro da Mulher Maravilha, o outro do Incrível Hulk. Quer dizer, começaram a colocar com o pensamento de ficar bonito a estética. Não colocaram, vou usar a máscara para mim realmente não pegar isso e não passar para ninguém. E muitos que iam nos locais comprar briga também. Aqui no Paraná teve um caso de uma pessoa que entrou numa farmácia sem máscara. O segurança falou para ele para colocar máscara, ele não colocou. Uma outra pessoa que estava ali na farmácia comprando falou para ele colocar, ele quis brigar com a pessoa um pouco mais forte que ele, pegou a máscara, deu para ele a máscara, falou, põe a máscara, e o que ele fez? De pirraça colocou a máscara na cabeça, não no nariz. Também tem esses problemas, irmãos. Então, este é um vídeo que eu elaborei aqui, irmãos, se me enviaram, e eu não sabia disso. Que naquela época já tinha pessoas, empresas se aproveitando da pandemia, das pandemias que houve, da gripe espanhola, para fazer esse tipo de anúncio para ganhar dinheiro nesses tempos tão difíceis, né, irmãos? E hoje não seria diferente. E pode ver que sempre nessa época tinha essas recomendações. As únicas recomendações que nós devemos seguir aqui, irmãos, é a aglomeração, use a máscara, saia com as máscaras de casa. Quando se mora com o pai, com a mãe, com o vô, quando chegar, não esqueça de abraçar, de beijar,
Esqueça, porque você não sabe se você chegou da rua, se suas mãos estão infectadas, se a sua roupa está infectada. Vai dar um abraço e acaba. As coisas que você pegar no mercado, acaba passando para a pessoa. Vamos ter cuidado sobre isso, irmãos. E fica aí uma curiosidade que todo mundo, alguns não sabiam, uma coisa curiosa, não sabiam e me passaram essa informação. Eu não acreditei, fui na internet e achei no site. Se vocês quiserem confirmar o site, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês entrar lá e você ver como era nessa pandemia que houve, pandemia espanhola que demorou 2 anos. Eu junto que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vídeo este que é vídeo informação do canal CCB Sem Reforma. Aqui também é notícia e informação. Fique com Deus e até o próximo vídeo.